Olá, meus irmãos do canal, sejam muito bem-vindos. Mais uma terça-feira, às 20 horas, né? Então, quem quiser ainda botar sua aguinha para magnetizar, que você vai fazendo ao vivo aí, né? Já aproveita, além do conteúdo, também para receber radiação em casa. Quem botou o nome de algum familiar, de alguém, ou seu próprio para irradiação, aqui no caderno no centro também, pode estar mentalizando. Também quem não botou o nome e tiver algum familiar, alguém que você queira mandar uma energia, algo de bom para ela, né? Você pode mentalizar ela nesse momento, nesse início, né? A gente sempre pede que vocês já façam a sua prece antes de iniciar, né? Mas é só colocar como intenção. Quando alguém bota o nome no caderno, né? Aquele nome escrito ali que vai fazer a pessoa receber energia. Mas é o ato de você que colocou mentalizar nesse momento a pessoa, né? Então, mesmo que não está ali colocado, você pode estar fazendo isso e para você mesmo, para sua família, como a água fluidificada que você vai estar recebendo com certeza nesse momento. E para quem já não está vendo ao vivo, né, vamos acompanhar aí também, aproveitar essa reflexão que a gente vai fazer hoje. A gente vai falar sobre amor, sobre ódio e aí alguma coisa, talvez também as consequências dessa falta de amor, o que lá acontece no ser humano, muitas vezes a própria questão da depressão, ela pode não, ela vai estar muito ligada a isso também, tá? E a gente vai entender isso então aqui nesse processo do vídeo. Jesus, vamos começar com Jesus. Então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, um mandamento judaico. Jesus, muitas coisas, ele criticou do movimento judaico enquanto expressão teológica da época, né? O modo que ela era colocada. Mas, como muitas coisas, a própria questão de não trabalhar no sábado, né? Então, ele fazia cura no sábado e quando ele era criticado, ele dizia, pô, mas se as ovelhas pisarem de água, vocês não vão dar? Jesus, ele criticou usar o templo para comércio, né? Então tá ali, vamos dizer, usando o nome de Deus, o templo, para fazer dinheiro, comércio, né? Que ele vai, é um outro propósito. Não é que dinheiro é ruim, que Jesus disse, né? Dai a César o que é de César, mas cada coisa no seu lugar, né? Jesus criticou os sacerdotes que viviam, vamos se dizer, debruçados sobre o dízimo dos fiéis, né? Então eles vamos dizer, Jesus critica, diz, em vez de vocês trabalharem para as ovelhas, se vocês estão pastor das ovelhas, vocês estão fazendo as ovelhas sustentar vocês. Então Jesus teve algumas críticas nesse sentido. Mas esse mandamento não. Jesus afirma amar a Deus sobre todos, mas amar ao próximo como a ti mesmo ainda. Então Jesus diz que é necessário amar a Deus, mas para amar a Deus tem que amar o próximo. Mas para amar a Deus, amar o próximo, você precisa encontrar Deus, você precisa conectar com Ele. E Deus não está, Jesus também disse que Ele não está, então, lá no templo. Lá na casa de Deus, Deus tem que estar lá. Para você se conectar com Ele, é lá, na sinagoga, é na igreja, é no templo, é no centro espírita. Não. Esse templo é dentro do seu coração. É dentro de você mesmo. Só que ele é um estado, e esse estado é de amor. Então é esse estado que nos aproxima de Deus. Então, para eu amar a Deus, amando o meu próximo, quando eu amo o meu próximo, eu tenho amor a mim mesmo também. Só que se eu ainda não amo nem a mim mesmo, será que eu vou conseguir amar o meu próximo? Será que eu posso dar a outro aquilo que eu não tenho? E aí, muitas vezes, a gente deprime porque as pessoas não nos amam. Mas eu nem estou me amando, então como é que eu quero receber amor? Eu não estou feliz comigo mesmo? Como é que eu quero receber felicidade do próximo? Como é que eu quero que as pessoas se sintam felizes perto de mim se eu não estou feliz comigo mesmo? Então, ali começa já a ter algumas reflexões para aquelas pessoas que possam talvez estar se encontrando num lugar desse. E se você já ama si mesmo como você é, que bom, parabéns. Continue assim, com agradecimento, com essa energia. Amar, e daí a gente vai aprender a amar não apenas as coisas positivas da vida, mas a gente vai aprender a amar os obstáculos, para que os obstáculos nos tornem mais fortes e ver o que talvez Deus ou o próprio Cristo nos quer ensinar com cada obstáculo da vida. Então, a energia do amor, ela nos aproxima de Deus, ela nos conecta com Ele. E a energia do ódio, ela nos afasta dele, ela nos desconstrói Ele. Então, eu tenho uma leitura aqui que eu quero fazer do capítulo 18 do livro do Nosso Lar.
ele vai falar assim: amor, alimento das almas. Então, esse é o título do capítulo. Ele vai dizer que o amor é alimento das almas. O que nós somos? Nós somos um corpo? Não. A gente é uma alma, a gente é um espírito criado por Deus. E esse espírito, essa alma também precisa de alimento. Talvez a gente ache que só o corpo precisa, né? Então, assim, o corpo precisa de alimento. Por quê? Porque é combustível, é energia. O nosso cérebro precisa de energia para ele poder fazer as sinapses, os músculos. A parte óssea, se ela não tiver um tipo de alimentação correta, ela pode causar uma osteoporose a longo prazo. Então, ou um tipo de sintoma que a pessoa tem ali. Então, se a gente não tem uma alimentação correta para o corpo adoece, corpo físico. Então, talvez uma demasiada açúcar pode causar uma diabetes. É muito açúcar. Ah, mas a pessoa que nunca comeu muito açúcar e tem diabetes mesmo assim. Escolhas das vidas anteriores. Nós somos espíritos imortais em uma reencarnação agora. É uma vida com muitas experiências reencarnatórias. Então, toda doença que a pessoa tem, ela é de um processo de culpa dela mesma, não é castigo de Deus. Lei da ação e reação, causa e efeito. O que você está passando é aquilo onde você se colocou. Como você vai estar amanhã depende de você hoje. Só que tem algumas coisas que, se a gente modifica o pensamento, a nossa energia, isso já melhora. Tem outras coisas que não, que elas são kármicas daquele processo reencarnatório da vida. Que não é que eu tenho que sofrer sobre aquilo e me sentir coitado, mas é que eu tenho que vencer com aquilo e ser feliz daí com aquilo que eu tenho. Seria esse processo de busca de melhora. Então diz assim, ó, nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Então ele está falando aqui André Luiz, né? André Luiz está recebendo essa mensagem, né, do instrutor dele. Então ele está dizendo para André Luiz: nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo que mais sustenta a criatura, que ele está falando da criatura, que ele está falando das pessoas, homens e espíritos. Mesmo todos os homens são espíritos, mas os homens encarnados têm um corpo, os espíritos desencarnados não têm o corpo. É justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Olha que legal, olha que demais. Ele está falando lá da cidade Nosso Lar. Quem não conhece o Nosso Lar, coleção de André Luiz, sugiro buscar conhecer, muito interessante. Tem um filme aí no YouTube, é um filme já mais antigo, mas bota ali filme, dublar completo, Nosso Lar. Vai assistir o filme. Gostou? Lê o livro e começa a ler a coleção. São pelo menos aí 12 livros, numa sequência, né? Nosso Lar é o primeiro. Então, Nosso Lar é uma colônia, é uma cidade no mundo espiritual. Os espíritos não ficam por aí voando que nem nas nuvens, no espaço, né? À toa, né? Então tem dimensões, tem cidades, e essa é apenas uma delas, né? Não é o céu, é uma cidade próxima à nossa crosta aqui, que fica dentro do umbral fino. Então lá, muitas vezes, vêm instrutores para ministrar cursos sobre alimentação espiritual. Antigamente, nós não tínhamos na Terra nutricionistas. Hoje nós temos. Hoje nós temos nutricionista. Para quê? Para ter uma educação alimentar para o corpo físico. Para você evitar a doença comendo corretamente. Então, assim, porque dependendo do que a gente come, a gente já sabe que dá problema. Agora que, dependendo do que a gente sente, dá problema. Dá problema para onde? Para o espírito. Pode dar, lógico, já para o corpo físico, dependendo da questão de hormônios, né? Então, uma pessoa ansiosa, ela vai liberar, por exemplo, talvez muita adrenalina e muito cortisol, e aquilo vai começar a ter problemas nela, problemas às vezes cardíacos, problemas de desequilíbrios da alimentação, desequilíbrios do sono. Só que tem um processo também no espírito, quando a gente sente, dependendo do que a gente sente, porque o espírito também precisa de alimento. É isso que diz aqui. Mas é um alimento, lógico, que ele é muito diferente. Nas variadas esferas da vida, tem o amor a base profunda. Então, a nutrição espiritual, todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor uma base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, lá no mundo espiritual,
propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória. Então, assim, está dizendo que o alimento físico é importante, né? Mas ele é de materialidade transitória, porque o corpo é transitório. Então, ele é necessário, mas ele é transitório. Lá para ele já não é tão importante como é para nós. Como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração de graxa e de óleo. Então, como um carro precisa graxa, óleo, gasolina, diesel, né? Então, o corpo também precisa de alimento, mas isso é transitório. A alma em si, que é o que nós somos, a parte nossa imortal, no plano evolutivo da criação, mas extensamente conhecemos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o ciclo do universo? Então ele está dizendo que a alma, em outra vez, o amor divino é o ciclo do universo. E essa alma precisa de alimento. Então, o que é que mais alimenta a alma? É o amor. Só que assim, se a gente conectar com o amor divino, nossa, é muito alimento. Só que às vezes é difícil a gente conectar com o amor do nosso próximo. E se eu não consigo conectar com o amor do próximo, primeiro eu tenho que amar a mim mesmo. Para eu amar a mim mesmo, eu tenho que estar feliz comigo. E isso às vezes é difícil. Às vezes eu nunca estou contente do jeito que eu estou, não estou contente com o emprego, não estou contente com o salário, porque é diferente você estar contente com o emprego ou com o salário. O salário é a consequência do trabalho, mas você é feliz no que você faz? Você pode estar ganhando muito e não ser feliz. E esse não ser feliz pode ser um aspecto realmente que você buscou uma profissão por dinheiro e não foi olhar o que você gostava de fazer, mas pode ser também uma falta de agradecimento por aquilo que você tem. Aquilo que cada vez que a gente conquistou é muito legal, alcancei o que eu queria, aí passou um tempo e já não estou mais contente, eu já tenho que progredir, eu tenho que evoluir, eu tenho que sair de onde eu estou. E isso é uma coisa que a sociedade colocou como hipnose na cabeça das pessoas, que ela tem que sempre estar evoluindo, melhorando, não pode parar onde está, e deixa todo mundo louco, e você acredita. Então, talvez é melhor olhar lá para trás onde a gente estava e ver onde eu estou hoje e dizer, pô, cara, eu melhorei um monte, nossa, eu estou feliz hoje onde eu estou. Quanto eu queria o que eu tenho hoje? O quanto das coisas que você tem que foi sonhos que você conquistou. Então é bom você voltar lá onde você estava, visualizar que você queria aquele sonho e sentir esse agradecimento de ter conseguido o sonho que hoje você tem. Isso alimenta a alma, porque isso é amor. É prático. Isso é um exercício que você pode fazer. E aí, em vez, você pode projetar o que você quer para o futuro, pode projetar coisas. Mas se você é um casal, projete em casal, não projete sozinho. Projete em casal. O que é melhor para esse casal? O que é melhor para a família, os dois juntos? Aí você projeta isso para o futuro. O que nós queremos? A gente gostaria de conseguir tal coisa, de fazer uma viagem, de fazer uma casa nova lá no lugar tal, de comprar tal veículo. Pode ser sonhos materiais. Lógico, isso não é pecado, isso não é ruim, isso é positivo, faz o mundo girar. Só que o que acontece? Olha só, a gente precisa visualizar o que quer, legal, aí a gente pode fechar o olho, agradece como se você já tivesse, sinta como se você tivesse aquilo. E aí você agradece, sente aquela experiência interna, agradecendo por você já ter aquilo. O que o teu inconsciente faz? Ele registra a imagem do que você gostaria de ter, e aquela imagem positiva, traz energia positiva, legal. E o universo começa a confabular para você alcançar aquilo. E aquilo começa a vir para você. Agora, daí você já continua feliz com o que você tem hoje, entende? Essa é a diferença. Agora, se você quisesse uma coisa e você acha que para você ser feliz vai ser a partir daquele ponto de chegada, aí ele lascou. Porque daí você começa a criar ansiedade, porque ainda não tem aquilo, começa a criar medo que não tem, e botar na cabeça que se você não conseguir, não vai ser feliz. Quando você tem a imagem daquilo, tem já uma carga de ansiedade, de medo, o teu inconsciente entende, pô, a imagem disso, que é um sonho, é a energia negativa. Então vamos fazer para que ele não consiga isso, porque a imagem disso é negativa, a energia daquilo. Dá para entender isso? Não sei se vocês conseguem entender essa racionalização. Imagem, qual é a energia? Positiva ou negativa? Então a gente já pegou aqui 3 aspectos. Vou para o passado, aonde eu estava tempos atrás. E naquele tempo atrás eu visualizo o que eu tenho hoje. As conquistas, o que eu projetei, meus sonhos.
E eu visualizo aquilo que eu já alcancei e eu agradeço imensamente e começo a criar hábito de agradecer o que eu tenho. E mesmo se fosse obstáculos, dificuldades, você vai ver que talvez lá na frente aquilo que te levou a algo de bom. Então, há outro fator. Você está aqui no presente e visualiza o que você quer. Mas imagina, agradece como se você já tivesse. E tem uma carga de energia positiva referente àquilo. Volta para o hoje e seja feliz hoje. Agradece pelo que você tem. E deixa as coisas seguir com planejamento. Então, isso é mais com menos. Isso é amor. Outra coisa que o livro André Luiz nos fala, assim, ó, a presença das pessoas que a gente ama alimenta a alma. Então, assim, e se eu não amo ninguém? E se eu tenho só rancor pelas pessoas? Então, tudo isso são cargas de energias positivas. A presença da pessoa que a gente ama alimenta a alma. Então, assim, se eu tenho alguém que eu amo e essa pessoa se afastou por um tempo, eu me sinto um pouco mais depressivo, triste. Não adianta eu negar isso. É a falta dessa energia. Então, eu aceitar que eu posso ficar triste. Eu posso. Eu posso ficar triste por saudade. Isso é normal. Isso é comum. O espírita sabe que a pessoa desencarna, ela continua viva, ela não morreu. Então não pode desesperar, não pode ficar isso, não pode chorar. Não, não é isso. Às vezes a pessoa vai desesperar. É positivo para ela? Não é. Mas é melhor que ela desespere por um tempo e se acalme do que ela tranque aquele desespero, porque aquilo vai ficar com ela para sempre daí. Agora, se ela desesperou e joga para fora, aí depois ela se acalma, volta. A gente achar que não pode ficar triste é outra coisa que a sociedade bota hoje. Você tem que estar sempre feliz. Isso é uma loucura. Isso não é amor. Isso não é amar a si próprio. Não, tem dia, não teve agora uns dias chuva, chuva, chuva. Agora é sol, frio, calor. Assim é o nosso amor. E se você achar que você não tem direito de ficar triste, isso já é pesado. Mas uma das grandes coisas que a gente falou que é falar do ódio, eu falei que é só do amor, né? Mas é a coisa boa. Porque assim, o ódio, ele vem. A raiva, ela vem. Então, não adianta eu lutar contra o ódio, não adianta eu lutar contra a raiva. Eu tenho que substituir por amor. Substituir por energia positiva. O que eu posso fazer é o seguinte: a partir do momento que eu sinto uma raiva, que eu senti ódio, eu tentar identificar, não projetar na pessoa, porque quando eu projeto no outro, a culpa é dele, eu não olho para dentro de mim. Eu tenho que projetar o porquê aquela atitude me deu ódio. Mas porque ele fez foi errado. Tudo bem, mas o porquê ela me atingiu? O porquê ela me deu ódio? Se o cara me fechou no trânsito e eu fiquei com ódio dele, eu xinguei, o porquê isso me desequilibrou? Porque ele me fechou. Tudo bem, essa foi uma ação. Mas por que tem pessoas que o cara fecha, ou a pessoa freia, ela vai lá, freou, tranquila, e cada um segue a sua vida? Qual será que está mais próximo de Deus? Aquele que ficou tranquilo, que de repente pensa, bom, ele pode estar num dia mais apressado que eu, ele pode não ter me visto, ele pode estar aprendendo a dirigir, ele pode ser um barbeiro, ele pode ter imprudência, ele pode ser alguém ignorante, ainda bem que é ele que não é eu, entende? Agora, se eu quiser brigar com ele, é dois ignorantes, entende? Assim, e por que eu estou falando esse exemplo? Porque eu era um desses ignorantes que brigava fácil por causa de alguma coisa assim. Hoje já tenho duas profissões, uma como terapeuta, uma como representante comercial, e sou representante há 25 anos na estrada. Se eu não tivesse aprendido isso, eu estava louco. Então, paz, segue paz. Mas porque eu experimentei o outro lado e eu vi como é ruim. Então eu fui me trabalhando dentro de mim. Porque se eu quiser para fora mudar o outro, danou-se. Então, da depressão que eu tinha comentado, olha só. O que é uma pessoa deprimida? É uma pessoa que não está alimentando a alma. Porque ficar triste é uma coisa. É como você, eu posso ficar um dia sem comer? Posso. Mas se eu ficar uma semana sem comer, tem que tomar água nem dá, mas sem alimento tu pode. Só que vai ter um colapso físico ali muito forte. Se eu começar a comer só coisa ruim que não for nutritiva, eu vou ter problema. Entende? Então a depressão é falta de alimento da alma. Porque a pessoa não tem amor nem por ela, nem pelos outros. E ela precisaria procurar sair da sintonia de coitadismo, de vitimismo. Precisa sair daí. Precisa sair daí.
Nesse momento lá, por mais esquisito que seja, até a raiva te ajuda a sair dali. Depois que saiu, controla a raiva, trabalha ela. Mas precisa sair de lá. Daquela situação, daquela sintonia, para tu evoluir um pouquinho, melhorar um pouco, começar a se alimentar devagarinho. Então, olhar para dentro de si e agradecer por algumas coisinhas. Às vezes vem pessoas na casa com... Parece que é um problema que o mundo está caindo na cabeça. Aí o Pai José é o guia espiritual, quando é ele que acaba atendendo. A gente não sabe quem vai atender, se é eu, se é ele, quem que é, quando é eu que atendo, né? Porque é aberto para isso, mas a equipe espiritual que sabe quando necessita vir o guia espiritual. Então o guia, geralmente ele já começa dizendo assim, olha, só o motivo de você poder se alimentar com as suas mãos já é uma coisa para tu agradecer imensamente. Só o motivo de você caminhar com seus pés já é motivo de agradecer. De você poder enxergar com seus olhos, de falar com a sua boca, de ouvir com seus ouvidos. Ou seja, você é independente. Então só depende de você. Agora assim, mas eu tenho deficiência, estou aqui paraplégico. É uma experiência paraplégico, não é para sempre. É um momento, na próxima reencarnação você vai caminhar. Eu estou cego. Na próxima vida você vai enxergar, e você já enxergou e vai enxergar. Não é eternamente. Você pode enxergar em desdobramento à noite. Você que talvez está debilitado fisicamente, à noite, se você estiver bem espiritualmente, você pode sair do corpo espiritualmente e volitar, voar por aí. Só que para isso você tem que estar saudável. E saúde não é ausência de doença física, segundo a OMS. É um equilíbrio psico, social, emocional, espiritual, financeiro, físico. É um contexto. Então eu posso ter uma doença física e ser saudável, alimentando a alma, sentindo amor. Amor por Deus, amor por mim, amor pelo próximo, amor por todos nós. E isso é só exercitando, não tem outro jeito. Meus irmãos, a nossa ideia aqui é sempre não passar de 20, já estou aqui 22 minutos, então acho que é um assunto que tem muita coisa para se falar, mas espero que eu tenha contribuído com alguma coisa que tenha te despertado, que tenha te dado assim assim, sabe, E se talvez para você, eu já sabia tudo disso, melhor ainda. Fico feliz em você escutar de novo e saber disso. E você também não é obrigado a concordar com o que a gente falou. Mas pesquise se discordar, pesquise. Saia da zona de conforto. Se precisar, marca uma conversa fraterna no centro. Manda aqui, a gente conversa, marca um dia pessoalmente aqui para conversar com cada um. Dentro dos dias, dos horários da casa, lógico, a pessoa precisa se adequar ao horário. Temos aqui livros. O Evangelho, toda segunda-feira, 19 horas, é só vir na casa antes das 19, participar da prece, escutar o Evangelho. Depois o passe, a magnetização. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, desculpa por passar do horário, e do mais, até a próxima terça aí com quem tiver aqui, um outro trabalhador da casa trazendo a reflexão da semana.